Tiago, e como é bom, uma tarde como essa, ouvir esses cânticos de que Cristo nos guia, de que nós não estamos sozinhos nessa caminhada, porque Tiago vai falar sobre isso, que nós vamos passar por momentos de provações. Talvez você está aqui nessa tarde, mas você nunca passou por uma provação, você não sabe o que é passar por uma provação, mas é importante ouvir, vai que um dia você passa, né? Você experimenta isso. Quem tem acompanhado os cultos, a gente já falou alguns domingos aqui, sobre a diferença da provação e da tentação. E Tiago ele vai falar e continuar falando sobre qual deve ser o nosso comportamento como cristãos no momento da prova. E ao olhar para esses versículos que a gente vai ver hoje, no primeiro momento, parece que Tiago está convidando a gente para viver algo que é irreal, que não tem como a gente viver isso na prática. Por isso que ele faz um convite de que das nossas tribulações, as nossas provações, podem ser transformadas em alegria, em triunfo. Ele fala no versículo 2, meus irmãos, Tiago capítulo 1, versículo 2, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Nós falamos no domingo passado que essa carta é orientada e direcionada para as igrejas, para pessoas que estavam espalhadas em vários lugares devido à perseguição. E eles tinham sido obrigados a viver em lugares diferentes do ambiente deles, porque eles estavam enfrentando provações. E ao escrever esses dois versículos, o versículo 2, 3 e 4, esses três versículos, Tiago vai mostrar para eles qual deveria ser as verdades que nós aprendemos quando a gente passa por uma experiência de provação. Será que Deus esqueceu da gente? Será que Deus deixou de nos amar? E a primeira coisa que ele mostra nesse texto é que nós precisamos ter motivo de grande alegria ao passar pelas provações. Sabem o seguinte, quando a fé de vocês é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que lhes falte nada. Mas saiu? Primeira coisa que a gente precisa aprender é que essas provações, essas tribulações, situações que fogem do nosso controle, que Deus permite na minha e na sua vida, elas são compatíveis com a fé cristã. Primeiro a gente precisa entender que faz parte da nossa vida com Deus, porque senão nós vamos cair naquele conceito assim, mas agora eu sirvo Deus, estou na igreja, estou servindo na igreja, leio Bíblia, eu oro, mas ainda passo por situações difíceis, não era para acontecer isso. Mas quando Tiago fala para essas pessoas sobre as provações, ele mostra que é compatível à fé cristã. Por que os crentes sofrem? Por que um crente passa por privações? Por que ele sofre prejuízos? Por que ele fica em cima, doente, numa cama, adoentado? Por que a gente passa por momentos de desemprego? Porque isso é compatível à fé cristã, faz parte da vida. Jesus deixou bem claro em João 16:33, no mundo vocês terão um mar de rosa. Não foi o que ele falou? Tribulações, provações. Paulo, em Atos 14:22, ele disse, por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. É necessário passar por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Então o que Tiago está dizendo aqui, sempre que passarem, é porque a tribulação ela vai chegar. Em alguns momentos da nossa vida a gente vai enfrentar ela. A gente vai ter que conviver com situações que fogem do nosso controle. E o apóstolo Paulo fala sobre isso. O próprio Jó, grande patriarca, ele disse o seguinte, o homem nasce para a tribulação, como as faíscas voam para cima, Jó 5:7. Portanto, nós somos um povo que é o povo de Deus, mas nós não estamos isentos de passar por tribulações. É a primeira coisa que a gente precisa entender. É a primeira coisa que a gente precisa saber. Que a nossa morada não é aqui. A nossa pátria não é aqui. A nossa pátria está no céu. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter situações difíceis. Outra coisa que Tiago ensina é que essas provações que fazem parte da vida, elas são variadas.
sempre que passarem por qualquer tipo de provação. E lá no finalzinho do versículo 2 ele diz: qualquer tipo de provação. Essas provações, elas são variadas. Todos nós passamos pela mesma provação? Nossa irmã Alzira está passando por uma, Norberto está lá passando por uma, eu passo pelas minhas, você passa pelas suas. E Tiago está dizendo: olha, essa provação que é compatível à fé cristã, que vai acontecer, que vai chegar, elas são diversas, são variadas. E essa palavra várias vem do grego, que significa multicolorido, diversas cores. Então ele está falando qualquer tipo de provação, de qualquer cor, multicolorido. São vários, de vários tipos, que podem chegar a mim, que podem chegar a você. Então Tiago fala: tenham motivo, considerem motivo de grande alegria sempre que vocês passarem por qualquer tipo de provações. E nós vamos passar por elas. Há provas que nós enfrentamos sozinhos, como Jesus no jardim. Há provas que nós enfrentamos com a família. Há provas que nós enfrentamos em situações da nossa vida, no trabalho. Há provas que nós enfrentamos no ambiente familiar. Há prova que nós enfrentamos em várias situações. E elas são diversas. E parece, não sei se você tem essa observação, mas que sempre, parece que vem tudo de uma vez, algumas situações que a gente enfrenta. Você está se preparando, você está conseguindo superar algo, já vem mais uma, e a gente fala: oh Deus, aleluia, a bênção vem. E é assim mesmo, porque Deus está nos capacitando a gente passar por elas. E outra coisa que a gente aprende é que essas provações, elas não são eternas. Elas fazem parte da nossa vida, elas são variadas, mas elas são passageiras. Tiago disse o seguinte: sempre que passarem, elas não vão ser eternas. Elas vão passar. Mas a gente tem que passar por elas. Deus não vai permitir que a gente não passe, porque ela tem um propósito, tem uma lição que a gente precisa aprender. Portanto, eu não sei qual tipo de provação, de circunstância na sua vida pessoal com Deus, no ambiente que você hoje está, que você esteja passando. Esses crentes que receberam essa mensagem, esse conselho, eles estavam vivendo um momento de muita perseguição. Eles estavam espalhados, eles estavam fugindo por conta da perseguição à sua fé. E eles receberam esse conselho, esse ensinamento. Portanto, eu e você também podemos aplicar ele para a nossa vida hoje. Elas são passageiras. As provações não vão durar a vida inteira, até porque a gente não ia aguentar uma vida inteira de provação, de dificuldades. É por isso que depois da noite vem a manhã, depois da prova vem a bonança. Sempre que passarem. Então, no momento que você estiver passando por alguma circunstância difícil, lembre, Deus está com você, te fortalecendo, e Ele está te ensinando uma lição. Porque as provações, elas são pedagógicas. Olha o que ele diz no versículo 3. Quando a sua fé é aprovada, quando você passa por um momento de perseguição, de provação, de tribulação, a perseverança, ela vai ter oportunidade de crescer. Porque a gente só consegue passar pela provação quando a gente persevera. E é no momento da prova, da dificuldade, que a gente amadurece. Então, o que Tiago está dizendo é que é através dessa perseguição, dessa provação, deste momento difícil, o que Deus quer gerar em nós, a lição que Deus tem para nós, não é dar a resposta do porquê eu estou passando pelo que eu estou passando, mas sim que a minha fé, a minha confiança, a minha dependência em Deus aumente, que eu aprenda uma lição. Por exemplo, quando eu olho esse texto, como é possível, está dando erro aqui, como é possível ter motivo de grande alegria passar pela provação? Alguém vai ficar feliz por estar sofrendo? Não. A ideia aqui eu vou me alegrar no Senhor, porque mesmo no meio da prova eu sei
a quem eu sirvo e sei quem cuida de mim. E saber quem cuida de mim, saber quem está comigo na provação, gera no meu coração uma atitude de gratidão. Portanto, no meio da provação, no meio da dificuldade, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu não vou ficar com os olhos fitos na dificuldade. Eu olho para Deus, e quando eu olho para Deus, eu me alegro nele, porque eu sei que Ele é maior do que qualquer provação. Então Tiago não está ensinando, olha, você precisa se alegrar por estar sofrendo. Deus, obrigado porque eu estou sofrendo. Não é isso. Mas é porque na provação a gente aprende lições. A gente aprende a ser perseverante. A gente aprende a confiar mais em Deus e menos em nós. Quando está tudo muito tranquilo e a gente tem aquela falsa impressão de que eu estou no controle de tudo, eu acho que eu consigo controlar tudo. Eu não dependo de Deus, porque eu acho que eu consigo sozinho. E aí quando Deus permite as provas e eu preciso depender dEle, eu preciso confiar nele, isso faz com que eu tenha a oportunidade de crescer. Mais um motivo para você se alegrar nas tribulações, nas provações, porque a provação faz com que você cresça na sua vida com Deus, nas suas experiências com Deus. Eu tenho certeza que quem já passou aqui por algum momento de provação, e que passou por ela e hoje está experimentando outras, você não é a mesma pessoa que você era antes daquela situação, porque você buscou em Deus, dependeu dele. E é necessário que essa perseverança, que essa maturidade cresça, porque quando nós estivermos plenamente desenvolvidos, nós seremos maduros. E o que Deus quer em nossa vida, na minha vida, na sua vida, através da provação, é gerar em nós maturidade, que nós sejamos crentes maduros. Portanto, as provações, elas são pedagógicas. A perseverança vai me levar à maturidade. A perseverança vai gerar em mim esse desejo de continuar buscando e depender mais de Deus e menos de mim. Saber que a oração e o estudo da palavra é algo que precisa se tornar hábito, porque é importante para mim ser desenvolvido nessa maturidade para enfrentar as provações que são naturais, que são variadas, que vão acontecer, mas que todas elas querem me ensinar uma lição. Portanto, Deus não permite a provação na sua vida porque Ele deixou de te amar, porque Ele quer te castigar, ou porque Ele não está olhando e observando o que está acontecendo. Ele permite porque através da provação a gente tem a oportunidade de crescer, de se tornar mais parecido com Ele, de depender mais dEle e menos de nós. E ao saber disso, qual vai ser o seu olhar hoje? E a partir de hoje, quando você enfrentar uma provação, você vai reclamar? Você vai murmurar? Você vai olhar para Deus e dizer, Senhor, o Senhor não me ama? Por que o Senhor não cuida de tudo isso? Por que tudo isso está acontecendo? Querido, não tenha mais esse olhar, mas tenha o olhar de entender que mesmo no meio da provação, Deus está comigo, está com você. Ele cuida de nós, Ele sustenta cada um de nós. E a provação, como nós já vimos aqui em outros domingos, não é para que a gente se afaste dEle, mas é para que a gente esteja mais perto dEle, dependa mais dEle, se entregue mais a Ele, confie mais nele. Que Deus nos ajude a vivermos isso, a entender que as provações, elas visam a glória de Deus. Certa vez Jesus foi questionado na cura de um cego, por que aquela pessoa era cega? E Jesus falou, porque a glória de Deus será manifestada através deste homem e da cura que será feita nele. Portanto, as provações que nós enfrentamos visam a glória de Deus. E qual deve ser a sua atitude ao enfrentar as provações da vida? Tenha motivo de grande alegria, ao saber que vocês não estão sozinhos, e que essa provação, ela continua mostrando a bondade de Deus, porque Ele quer que você cresça. E se Ele permitiu, é porque Ele vai estar com você, e você vai ter uma maturidade maior do que você já tem hoje, um olhar melhor e mais ampliado daquilo que Deus tem para a sua vida, a partir da provação que você enfrentar. Amém? Querido, a gente vai continuar louvando a Deus com os nossos irmãos. Pode vir aqui. Nós queremos que você, nessa tarde, possa fazer isso na prática através das músicas. Talvez neste momento você está passando por um grande momento de provação.
E você vai se alegrar no Senhor. Porque se tem uma coisa que a prova quer tirar de nós, é a alegria, é o contentamento, é a certeza que Deus está no controle. Mas a gente vai continuar olhando para a palavra, para Deus, e nessa certeza nós vamos nos alegrar e vamos louvar o Senhor.